Sabia que os humanos são mesmo pessoas do espaço? Você nasceu lá. Caramba, eu também. Todos nós. Mas para que os humanos estejam aqui na Terra, muitas condições precisam ser precisamente corretas. Ou seria altamente improvável que existíssemos. Mas estamos aqui. Primeiro nós e quaisquer outras criaturas que possam estar pelo espaço. Temos que viver em um planeta orbitando uma estrela branco-amarelada. E não uma vermelha ou azul. Não uma azul, porque ela queima muito rápido, em alguns milhões de anos. E não haveria tempo para a evolução fazer sua magia relativamente lenta e produzir seres inteligentes. A desse tipo também tende a inchar e ficar vermelha, quando colapsa e explode. Isso torna altamente improvável que qualquer civilização possa prosperar perto de uma estrela azul. As vermelhas, que são de longe o tipo mais numeroso, também não parecem boas opções para as civilizações inteligentes orbitarem. Elas são tão frias e tão fracas que um planeta que poderia desenvolver uma civilização deveria orbitar muito perto de uma, o que o deixaria exposto à intensa e mortal radiação de raios X. Portanto, embora as estrelas vermelhas sejam as mais numerosas e pareçam ter muitos planetas em sua órbita, elas não são uma boa opção para hospedar vida inteligente e civilizada, como a nossa. A missão então ficou para as amareladas, que são cerca de 10% do total. No entanto, um fato importante deve ser considerado antes de se cogitar a possibilidade de vida inteligente em torno de uma estrela amarelada. Esta deve ser de terceira geração. Apenas a desse tipo irá conter a diversidade química suficiente para sustentar formas de vida avançadas. Cada vez que uma estrela explode, são criados elementos mais pesados e complicados. A explosão expulsa esses elementos, que acabam entrando em uma nebulosa. A gravidade dentro da nebulosa formará gradualmente a próxima geração de estrelas, e assim por diante. Nossos corpos precisam de cálcio para nossos esqueletos e dentes. Nossos cérebros precisam de zinco para ajudar a criar os sinais eletroquímicos que nos fazem nos mover, sentir e pensar. Nosso sangue precisa de ferro, portanto nossos corpos precisam ter se formado em torno de uma estrela de terceira geração e uma amarela. Surpreendentemente, a Terra tem todos os 94 diferentes elementos do universo que ocorrem naturalmente, do hidrogênio ao plutônio. Talvez seja por isso que estamos aqui, e temos que agradecer ao nosso Sol, esta anã amarela de terceira geração por isso. Por que amarela? Porque ela queima de forma muito constante por fusão nuclear, sem alterar significativamente o brilho, ao longo de bilhões de anos. Se nosso Sol se tornasse apenas 6% mais brilhante ou mais escuro, a Terra ficaria muito quente ou muito fria para sustentar a vida civilizada. Felizmente, ela está na zona habitável, ao redor do astro-rei, que é onde água líquida pode existir em um planeta. Mas isso nos leva à segunda condição necessária para que a vida inteligente resista no espaço: o próprio planeta. Estudos recentes com o telescópio Kepler mostraram que 1/4 de todas as estrelas anãs amarelas podem conter planetas semelhantes à Terra, na zona habitável em torno delas. Esse número é um tanto discutível. Pode ser apenas 1 em cada 33, mas ainda há muitos planetas orbitando estrelas amarelas em zonas habitáveis. Então, vamos considerar o segundo componente essencial para a vida inteligente no espaço: o próprio planeta. Aquele que abrigaria uma civilização inteligente deve ter muitas características particulares que não são fáceis de encontrar individualmente e ainda mais raras de achar em combinação. Mais importante ainda, deve ter proteção contra a estrela que está orbitando. Como as estrelas brilham pela fusão nuclear nos núcleos delas, o gás na camada externa do Sol, chamado de corona, é expelido para o espaço no que é chamado de vento solar. Os satélites dos Estados Unidos fazem leituras constantes da força do vento solar, que é principalmente núcleo de hidrogênio eletrificado, ionizado, juntamente com um punhado de núcleos atômicos de muitos outros elementos encontrados no Sol. Não é a atmosfera que protege a Terra, é a magnetosfera, que para ou desvia o perigoso vento solar, causando auroras quando este é atraído pelos polos magnéticos da Terra e eletrifica o ar da atmosfera superior como uma lâmpada fluorescente. Sem uma magnetosfera ao seu redor, qualquer planeta, mesmo aqueles em zonas habitáveis, seria torrado por uma chuva constante de núcleos de hidrogênio ionizado da sua estrela. Um planeta com vida deve ter uma magnetosfera forte o suficiente para desviar o vento solar. Nem todos os do nosso sistema solar contam com uma. Os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, até possuem, mas não podem ter civilizações. Dos mundos sólidos, apenas a Terra e Mercúrio apresentam magnetosfera, mas este é muito fraco para parar o vento solar
por causa de sua proximidade com o Sol. Outro escudo protetor que mantém a Terra a salvo do Sol é sua atmosfera, que tem cerca de 480 km de espessura, com a maior parte concentrada a apenas 15 km da nossa superfície. Ela protege tanto da radiação ultravioleta, UV, do Sol, quanto dos raios X. O gás ozônio, que possui 3 átomos de oxigênio ligados a uma grande molécula de gás na atmosfera superior, bloqueia a maior parte da radiação UV do Sol de atingir o solo. Marte, cuja atmosfera é 1000 vezes mais fina que a da Terra, não conta com ozônio, e as emissões ultravioletas solares irradiam totalmente na superfície dele. Um planeta deve ser capaz de bloquear a radiação UV da sua estrela. Então, a composição específica da atmosfera é fundamental para que qualquer corpo espacial desse tipo tenha uma civilização inteligente. Nós temos, mas isso é uma mistura rara e precária. Também deve ter parte da sua superfície sólida para caminhar e se estabelecer sobre ela, e ainda uma crosta. É pura ficção científica considerar civilizações subaquáticas ou flutuantes nas atmosferas de outros planetas. Esta precisa contar com placas tectônicas que se movem, cujo movimento cria a subducção da crosta. Isso é quando uma placa tectônica desliza por baixo ou por cima de outra, trazendo a matéria fresca para a superfície. Essa renovação das propriedades químicas do planeta impede o equilíbrio químico, onde nada é reativo. Terremotos e vulcões também contribuem para o processo de renovação geoquímica. Isso mesmo, terremotos e vulcões são bons. A subducção de placas tectônicas, então, é outro item essencial para a vida. Marte não tem atividade de placas tectônicas, assim como Vênus e Mercúrio. Este é uma grande placa tectônica, mas não há atividade dela em andamento além de um leve encolhimento. Uma grande razão pela qual esses planetas não têm vida é que não existe reatividade geoquímica, porque não há subducção tectônica. Isso nos leva à Lua. Sim, dizer que ela nos mantém vivos pode parecer exagerado, mas a contribuição dela para a vida por aqui é essencial. Primeiro, a gravidade lunar, enquanto ela se move através do espaço junto com o nosso planeta, não apenas faz as marés oceânicas fluírem, como também ajuda a nossa rotação a agitar ou movimentar o magma dentro da Terra. O movimento do magma no interior do nosso planeta, com seu alto teor metálico, contribui para a criação da magnetosfera terrestre. Assim, a Lua nos mantém seguros no espaço, ajudando o nosso mundo a se tornar um geodínamo e criando o nosso magnetismo. Ela é o maior satélite natural do Sistema Solar em comparação com o tamanho do planeta que orbita, ou seja, seu primário. Muitas pessoas consideram o sistema Terra-Lua como um planeta duplo, mas isso é outra história. Como ela está gravitacionalmente presa ao nosso planeta, age como uma vara de equilíbrio para um equilibrista. Assim, nosso mundo não oscila muito em comparação com outros planetas. Essa oscilação é chamada de libração. Se oscilássemos tanto quanto Marte ou Saturno, não apenas nosso clima se tornaria caótico, mas a agricultura teria sido impossível. Essas circunstâncias astronômicas raras ou únicas trabalham juntas para tornar o nosso mundo habitável para a humanidade. Muitos outros fatores não são astronômicos, como os evolutivos, biológicos e químicos, necessários para a existência de vida. As probabilidades ou improbabilidades estão se multiplicando. Juntos, temos muita sorte de estarmos aqui. Na verdade, é tanta que podemos ter ganho na loteria. Considerando todas as possibilidades, é duvidoso que qualquer outro lugar do universo seja tão afortunado quanto a Terra. Os eclipses solares são truques de mágica cósmica durante os quais a Lua repentinamente engole o Sol. Vamos tentar descobrir exatamente como funcionam e como você pode observar pessoalmente um desses eventos fascinantes. Tudo começa quando a Lua, o Sol e a Terra se alinham de maneira reta, com o nosso satélite posicionado diretamente entre nós e a nossa estrela. Esse alinhamento é possível porque a órbita lunar ao nosso redor é ligeiramente inclinada em relação à da Terra ao redor do Sol. Os eclipses solares acontecem apenas durante a Lua nova, quando ela está mais próxima do nosso planeta em sua órbita. Então, quando o alinhamento está correto, a sombra lunar é lançada sobre a Terra, impedindo que a luz solar chegue até nós. Imagine estar em uma sala com um interruptor gigante, mas em vez de apagar a luz, você apenas a encobre com uma grande e velha lua. Isso é basicamente o eclipse solar. Ele não ocorre de maneira regular, apenas algumas vezes por ano. A frequência é determinada por muitas coisas, como o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra, e pela posição do nosso satélite em sua órbita ao nosso redor.
Existem 3 tipos principais de eclipses solares: total, parcial e anular. O total ocorre quando a Lua cobre completamente o disco do Sol e o céu fica escuro como se fosse noite. Essa fase pode durar de alguns minutos a pouco mais de 1 hora, dependendo da distância entre o nosso satélite e a Terra no momento. Esse evento só pode ser visível de uma região específica chamada de Caminho da Totalidade, tipicamente uma estreita faixa de solo firme ou mar. E se você estiver exatamente no lugar certo, poderá desfrutar dessa vista maravilhosa. Infelizmente, nem todo mundo tem essa sorte. Às vezes, a Lua cobre apenas parte do Sol. Nesse caso, você o verá de forma crescente, em vez de totalmente encoberto. Esse é chamado de eclipse solar parcial. E se você for realmente azarado, a Lua pode estar muito longe da Terra para cobrir completamente a nossa estrela. Nesse caso, verá um anel brilhante de luz solar ao redor da silhueta do satélite. Isso é chamado de eclipse solar anular. Os eclipses solares estão entre os eventos celestes mais espetaculares que podemos observar. São vistos e estudados ao longo da história e desempenharam um papel significativo em nossa compreensão astronômica. Por exemplo, os utilizamos para medir o tamanho e a distância da Lua e do Sol, para estudar a atmosfera solar e para testar a teoria da relatividade geral de Einstein. Eles sempre foram importantes para as pessoas, por isso não é de surpreender que ao longo do tempo tenham estado ligados a diferentes mitos e superstições. Algumas culturas os viam como um sinal de coisas terríveis por vir ou uma maneira de falar com suas divindades. Outras pensaram que poderiam ser usados para prever o futuro ou espantar os maus espíritos. Todas essas crenças mostram o quanto esses fenômenos significaram para as pessoas. Houve muitos eclipses solares fascinantes e memoráveis ao longo da história, cada um com sua própria história ou significado. Aqui estão exemplos de alguns dos mais misteriosos, legais ou famosos. O de Tales é um dos mais conhecidos da história. Diz-se que ocorreu no ano 585 a.C. e foi previsto pelo antigo filósofo grego Tales de Mileto. Segundo a lenda, ele foi capaz de prever o evento estudando os ciclos da Lua, e dizem que sua previsão surpreendeu e assustou as pessoas da época. O de Ptolomeu foi um eclipse solar total que teria ocorrido no ano de 150. É famoso porque está mencionado nos escritos do antigo astrônomo grego Ptolomeu, que usou suas observações dos ciclos da Lua para fazer sua previsão, que também surpreendeu e alarmou na época. O eclipse do século ocorreu em 11 de julho de 1991 e foi visível em uma parte substancial da América do Sul. Foi o total mais longo do século XX, com mais de 6 minutos e meio de duração. O das pirâmides aconteceu em 20 de março de 2015 e pôde ser visto em partes da Europa, África e Oriente Médio. Ficou famoso porque passou diretamente sobre as antigas pirâmides de Gizé, no Egito, proporcionando uma oportunidade única para cientistas e turistas estudarem o fenômeno a partir desse local histórico. E ainda o Grande Eclipse Americano de 2017, visível em grande parte dos Estados Unidos, de costa a costa. Foi o primeiro que pôde ser observado no país em quase 40 anos, então atraiu milhões de espectadores e foi amplamente coberto pela mídia. Como se trata de algo que acontece muito raramente, você não gostaria de perder. Felizmente, temos um calendário dos que ocorrerão nos próximos anos. O Grande Eclipse Norte-Americano de 2023 é esperado para ser visível em uma porção substancial da América do Norte, desde o noroeste do Pacífico até a região dos Grandes Lagos. O dos Andes, de 2024, gera a expectativa de ser visto em partes da América do Sul, incluindo partes do Chile e Argentina. Vai ser o primeiro total que poderá ser apreciado no continente desde o eclipse do século em 1991. O do Ártico, em 2025, será visível na parte ártica do nosso planeta, incluindo regiões do Canadá e Groenlândia, e o primeiro do tipo a ser observado na região em quase 100 anos. E tem ainda o do Pacífico, em 2026, que poderá ser apreciado em partes do Oceano Pacífico, incluindo Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Vale a pena notar que o momento exato e a visibilidade deles podem mudar à medida que previsões mais precisas forem feitas. Além disso, alguns outros também podem acontecer nos próximos anos. Não se esqueça de verificar os detalhes online. Mas a questão mais importante é: como os assistimos? A resposta: com muito cuidado. Aqui estão algumas dicas gerais. Use proteção adequada para os olhos. Nunca olhe diretamente para o sol, mesmo durante um eclipse. Não vale a pena arriscar a visão. Para fazer isso com segurança, utilize coisas como óculos específicos certificados ou um projetor pinhole.
Esses dispositivos permitem observar o evento sem olhar diretamente para o Sol e ajudam a proteger os olhos dos efeitos nocivos dos raios solares. Encontre um bom local de visualização. Para obter a melhor visão de um fenômeno como esse, é importante achar um ponto que esteja dentro do caminho dele e tenha uma visão clara do céu. Use uma câmera ou telescópio. Se tiver em filtro solar, dá para tirar fotos ou observar tudo mais de perto. Apenas certifique-se de utilizar um filtro solar para proteger os olhos e equipamentos. Mantenha-se informado. É importante estar atualizado sobre os detalhes de um eclipse solar, incluindo o momento exato, a localização e o tipo. Essas informações podem ajudar a planejar o espetáculo e a garantir o equipamento adequado e as precauções de segurança. É isso. Simples, não é? Seguindo essas dicas, você conseguirá ver os eclipses solares com segurança e responsabilidade. E se der certo, certifique-se de tirar algumas fotos e compartilhá-las com seus amigos. Afinal, essa é uma experiência única na vida. A pirâmide mais antiga do mundo foi construída durante a última era glacial. E nem estou me referindo ao Egito. Estou dizendo que nossos ancestrais podem ter construído uma pirâmide há 27 mil anos em Java Ocidental. Gunung Padang não é exatamente uma pirâmide gritante, é mais um monte com enormes pedras espalhadas por toda parte. Mas a população local parece reverenciá-la, e isso há séculos. Foi só recentemente que as autoridades indonésias decidiram escavar um pouco mais fundo para ver o motivo de tanto alvoroço. Elas acabaram encontrando os restos de um assentamento humano. Isso foi bastante inesperado, já que o monte é bastante alto. Essa escavação só poderia provar que havia humanos na área desde 45 a.C., o que parece razoável. Coube a um geólogo indonésio chamado Danny Hillman provar que Gunung Padang é a primeira pirâmide do mundo. Ele usou todos os tipos de novas tecnologias para apoiar sua afirmação, como a datação por carbono, que escava profundamente a terra e coleta pedaços inteiros de solo. Hillman encontrou camadas e camadas de construções, como se estivesse escavando Roma e encontrando edifícios antigos enterrados no solo. Sua pesquisa provou que havia cavernas e até mesmo salas lá embaixo, o que só poderia significar uma coisa: humanos. Quanto às rochas localizadas no topo do monte, elas provavelmente foram estrategicamente colocadas pelas pessoas que viviam ali na época. Elas precisavam de um lugar para meditar, então organizaram as coisas de forma harmoniosa. Suas superfícies lisas não seriam resultado de anos de erosão, mas obras de grandes esculturas. Os Michelangelos daquele tempo, digamos. Se tudo isso for real, então as civilizações humanas começaram muito antes do que pensamos. Nossos ancestrais, os humanos do Paleolítico, não tinham o que era necessário para que fossem considerados uma civilização, muito menos as ferramentas e o conhecimento para erguer pirâmides. Eles precisavam de muitas habilidades de alvenaria, que não estavam disponíveis durante a última era glacial. No entanto, muitos especialistas não compartilham desse ponto de vista. Eles poderiam acreditar na teoria de Hillman se ele tivesse encontrado evidências de carvão e fragmentos de ossos, mas não achou. Flint Dibble, outro arqueólogo, diz que, sem indícios concretos de atividade humana, não há prova de uma pirâmide real. Nesse caso, tudo que os dados provam é que o solo do monte data de 27 mil anos atrás. Ele acha que as rochas no topo do monte simplesmente escorregam colina abaixo, como as rochas normalmente fazem. Somente uma sociedade complexa teria conseguido construir uma pirâmide escalonada. Mas, de acordo com Bill Farley, o arqueólogo americano, não há razão para acreditar que havia assentamentos na Indonésia durante a última era glacial. A sociedade antiga, mais antiga de que se tem notícia com esse tipo de conhecimento, tem provavelmente 11 mil anos e ocupava a região da atual Turquia. Dê uma olhada. Göbekli Tepe também não é uma pirâmide, mas a construção monolítica mais antiga feita por humanos. No período neolítico, muitas pessoas se estabeleceram ali, e há provas disso. Por exemplo, as paredes do local estão cobertas de desenhos antigos de roupas e animais selvagens. Até recentemente, o título de pirâmide mais antiga do mundo pertencia a uma construção de 3 lados, conhecida como Djoser, no Egito. Ela está localizada a apenas alguns quilômetros ao sul do complexo de Gizé, em uma cidade chamada Saqqara, e entrou para a cultura popular mais de uma vez. No século XVIII, tornou-se uma característica comum nas pinturas europeias. Os jovens da elite cultural faziam um grand tour pelo mundo e Saqqara estava no topo da lista deles. Ela também foi apresentada no videogame Assassin's Creed, com uma representação digital muito mais precisa do que muitos desenhos históricos do local.
Isso era algo muito importante no Egito Antigo, construir pirâmides para os reis passarem suas vidas após a morte. E se você achava que a de Khufu era a mais antiga do mundo, bem, Djoser foi erguida 70 anos antes. O desenvolvimento de novas tecnologias permitiu que os arqueólogos fizessem descobertas revolucionárias, e uma nova, ou melhor, antiga, pirâmide na América do Sul pode ganhar o título nessa disputa. Acontece que as pirâmides também estavam muito na moda nas Américas antigamente. Entre elas estão as icônicas do complexo de templos de Tikal, na Guatemala. As mesmas que apareceram no filme Star Wars 4. Mas para achar a mais antiga das Américas, é preciso ir ao Peru. Nas profundezas do deserto peruano, os arqueólogos se depararam com uma metrópole antiga e extensa conhecida como Caral. A princípio, eles acreditavam que o assentamento era muito recente, pois o local era complexo demais para que a tecnologia antiga pudesse lidar com ele. Como dissemos, trata-se de uma cidade desértica, como Las Vegas, mas sem toda a estrutura. Isso significa que não há acesso fácil à água. E para que locais assim prosperem, eles precisam de um sistema de irrigação considerável, o que nos leva de volta às tecnologias complexas. Os peruanos surpreenderam a todos com essa nova descoberta. Seu sítio era enorme, preenchido com um anfiteatro, casas e edifícios religiosos. Tudo isso provavelmente se estendia por 370 acres. E quando os cientistas foram testar sua hipótese inicial, usando datação por radiocarbono, descobriram que a cidade provavelmente surgiu por volta de 2027 a.C. No local, os arqueólogos encontraram 6 pirâmides que possivelmente são anteriores à de Saqqara. Até onde se sabe, as duas civilizações coexistiram no mesmo período, em partes opostas do mundo. Mas como os pesquisadores não conseguem identificar a idade exata das pirâmides de Caral, é muito difícil adivinhar qual concluiu a sua primeiro. Se ao menos tivéssemos uma bola de cristal. Acontece que a forma de uma pirâmide é algo que a natureza é capaz de produzir por conta própria, nos deixando um pouco confusos. Um exemplo clássico é Yonaguni, também conhecido como a Atlântida do Japão. O monumento inteiro tem o tamanho aproximado de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni data de 10 mil anos atrás. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaki Kimura, Yonaguni é o patrimônio de uma civilização perdida. Kimura mergulhou para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Para ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Deu uma olhada nessa piscina de formato triangular na superfície do monumento. Kimura acredita que é uma prova real da existência de humanos, pois esse côncavo em formato de triângulo é um símbolo histórico de fontes de água na região. Como acontece em muitos desses casos, nem todos os cientistas têm a mesma convicção. Para muitos, Yonaguni é provavelmente o resultado de milhares de anos de erosão, e o fato de um monumento ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que realmente não foi feito pelo homem. É claro que essas enormes colunas de basalto podem parecer as ruínas de um palácio, mas são provavelmente o resultado da intensa atividade vulcânica na região. E por falar em formações naturais que realmente parecem ter sido feitas por humanos, uma pirâmide em Marte tem sido um assunto muito discutido ultimamente. Os seres humanos têm tentado provar que existe vida ali há bastante tempo, mas alguns estão exagerando, dizendo que os pequenos seres verdes ou cinzentos construíram uma pirâmide no planeta para tentar desenvolver sua própria civilização. Essa foto foi tirada há mais de uma década pela Mars Reconnaissance Orbiter, a MRO, mas começou a ressurgir recentemente. Ela mostra o que parece ser uma pirâmide de 3 lados. Algumas pessoas afirmam que o lado liso só poderia ser o efeito de um trabalho de outro mundo. Então, a ciência chega e explica que Marte abriga um dos sistemas de cânions mais profundos de todo o Sistema Solar. A chamada pirâmide está localizada na região conhecida como Kandor Chasma. Ela tem um monte de formações semelhantes que nada mais são do que o resultado da erosão. Aparentemente, não há nada de sobrenatural acontecendo ali. Em algum momento dessa longa e muito interessante história, nosso querido planeta Terra estava meio que cochilando, apenas fazendo seu trabalho planetário, girando em torno do Sol. E então, BAM! A vida começa a se tornar extravagante. As plantas e os animais começam a se exibir, mostrando sua complexidade. Avançando um pouco, cerca de 65 milhões de anos atrás, para ser exato, ocorre um desastre cósmico.
ou pelo menos é o que presumimos. Um asteroide provavelmente se chocou com a Terra, exterminando os dinossauros e outros animais de grande porte. Não podemos apontar detalhes específicos sobre o asteroide, mas sabemos que ele era extremamente grande e colidiu com o nosso precioso planeta, criando uma bagunça empoeirada que se espalhou por toda parte. Ainda hoje é possível encontrar resquícios dessa camada de poeira em rochas sedimentares. Se você cavar embaixo dela, descobrirá um monte de fósseis. Essas criaturas pré-históricas viviam muito bem antes do asteroide acabar com a festa. Pense nisso como se o planeta estivesse fazendo uma faxina, deixando um monte de espaços vazios esperando para serem preenchidos. E adivinhe quem aproveitou a oportunidade? Os mamíferos. Essas criaturinhas peludas foram as que ganharam notoriedade. Mas por que esse desastre se tornou uma oportunidade tão boa para os mamíferos? Na verdade, a explicação é muito simples. Sem grandes valentões por perto, eles cresceram, se multiplicaram, expandindo sua população. Todos os tipos de mamíferos se juntaram para preencher os espaços vazios, primatas, roedores, basicamente toda a turma peluda. Estamos falando de mamíferos placentários, marsupiais e até mamíferos que põem ovos, acrescentando uma grande variedade à mistura. Gostamos de pensar nos primatas como nossos parentes mais próximos aqui na Terra. Qual é a história deles? Bem, há cerca de 63 milhões de anos, apenas alguns milhões de anos após a dança final dos dinossauros, os primatas decidiram que era hora de uma reunião familiar. Eles se dividiram em dois grupos, os primatas de nariz seco, que se tornaram os macacos e símios legais que conhecemos hoje, e os primatas de nariz úmido, que se tornaram lêmures e aiais. A diversão não parou por aí. Há cerca de 58 milhões de anos, os primatas de nariz seco iniciaram sua própria missão. Um convidado especial chamado Társio entrou em cena, com olhos grandes que eram perfeitos para as travessuras noturnas. Esse Társio seguiu um caminho diferente de seus parentes primatas, abraçando um nicho exclusivo e evoluindo separadamente. Até hoje, o Társio é o único primata que se alimenta exclusivamente de carne. Esses pequenos animais gostam de insetos, pequenos pássaros, roedores e até lagartos. Mas isso não é tudo que os torna diferentes. Seus olhos têm o dobro do tamanho de seus cérebros. Além disso, suas cabeças podem dar um giro completo de 180 graus, exatamente como uma coruja. Devido às suas características, os Társios são os verdadeiros reis e rainhas da noite. Com seu superpoder de rastreamento ultrassônico, eles podem localizar suas presas instantaneamente. Além disso, suas pernas e pés são como molas prontas para entrar em ação. Eles têm um osso especial no tornozelo chamado tarso, que lhes dá uma habilidade épica de salto. Daí o nome, caso você esteja se perguntando. Mas vamos deixar esses bichinhos descansando e voltar à nossa história, certo? Há cerca de 55 milhões de anos, a temperatura da Terra aumentou. Esse calor repentino foi demais para muitos habitantes e plantas das profundezas do oceano e eles se despediram. Mas toda despedida é uma oportunidade para algo novo, certo? Os mamíferos oceânicos, conhecidos como cetáceos, viram a chance e a aproveitaram. Eles entraram nesses nichos vazios, tornando-se os governantes do mar. Nessa categoria de criaturas, você pode encontrar a baleia azul e o golfinho. Um convidado primata especial apareceu há cerca de 47 milhões de anos. Os cientistas agora chamam carinhosamente o fóssil dessa criatura de Ida. Essa pequena maravilha causou um grande alvoroço, inicialmente aclamada como o elo perdido na evolução humana. Mas aqui está a parte hilária. Descobriu-se que Ida não era um de nós primatas de nariz seco, mas um atrevido de nariz úmido. Avançando para 40 milhões de anos atrás, foi quando outro grande evento aconteceu no mundo dos primatas. Os macacos do Novo Mundo, nossos primos distantes, decidiram seguir um caminho diferente e se separar de nossa linhagem de macacos do Velho Mundo. Eles fizeram as malas e partiram para conquistar a América do Sul, onde continuam vivendo até hoje. Qual é a diferença entre os dois, você pode se perguntar. Bem, uma coisa crucial que os diferencia é o fato de que os macacos do Velho Mundo tinham narinas que apontavam para baixo. Há cerca de 25 milhões de anos, outro grupo de macacos entrou em cena. E eles tinham algo especial, a ausência de rabo. Essas criaturas únicas viriam a se tornar nossos parentes mais próximos. Estamos falando de macacos e grandes símios, a turma descolada que compartilha muitas semelhanças genéticas conosco. O primeiro macaco a se libertar da loucura dos macacos foi o gibão. Há cerca de 18 milhões de anos foi quando esse pequeno acrobata entrou em cena. Alguns milhões de anos depois, os grandes macacos também fizeram sua grande entrada.
os orangotangos foram os pioneiros, aventurando-se nas regiões selvagens do sul da Ásia. Estamos nos aproximando cada vez mais do presente. Há 7 milhões de anos, os grandes macacos fizeram uma grande bifurcação na estrada evolutiva. Um caminho levou aos nossos ancestrais, o futuro Homo sapiens, e o outro caminho levou aos chimpanzés e bonobos. Esses dois ramos de primatas permaneceram unidos por alguns milhões de anos antes de finalmente seguirem caminhos separados. Há 5 ou 6 milhões de anos, um macaco revolucionário chamado Ardipithecus entrou em nossa história evolutiva. Ele tinha um talento especial, o bipedalismo. Isso mesmo, esse foi um dos primeiros macacos a andar sobre 2 pés, o que provavelmente fez com que seus amigos primatas levantassem 1 ou 2 sobrancelhas. No entanto, os verdadeiros protagonistas chegaram a cerca de 4 milhões de anos, a equipe do Australopithecus. Esses foram os primeiros membros da subtribo hominina, nossa tribo. O que os tornou tão especiais? Bem, provavelmente o fato de que eles trouxeram à tona algumas ferramentas de pedra para ser preciso. Parece que em algum momento de sua evolução, esses primatas inteligentes começaram a usar pedras para facilitar a vida. Agora chegamos a um ponto de virada crucial em nossa história. Há cerca de 2 milhões de anos, nossos ancestrais enfrentaram uma escassez de alimentos. A sobrevivência do mais apto era o nome do jogo, e 2 estratégias surgiram. O primeiro grupo optou por mandíbulas mais fortes, o que lhes permitia mastigar alimentos duros, como nozes. O grupo 2 teve uma ideia diferente. Eles optaram por mandíbulas mais fracas, mas cérebros maiores. Eles queriam ter acesso a uma gama maior de opções de alimentos. Obviamente, o grupo com cérebro maior levou o prêmio. E é aqui que nossa turma entra em ação. Há cerca de 2 milhões e meio de anos, um tipo de primata, também conhecido como faz-tudo, deixou sua marca na história. Esses seres inteligentes tinham cérebros maiores e sabiam como fazer bom uso desses neurônios. Há aproximadamente 1,9 milhões de anos, surgiu uma nova estrela, o Homo erectus. Essas criaturas não apenas andavam eretas, mas também tinham cérebros com quase o dobro do tamanho do faz-tudo. Eles pegaram o mundo de surpresa, tornando-se os primeiros de nossos ancestrais diretos a se aventurar fora do continente africano. Eles até sabiam como domar o fogo. Há aproximadamente 700 mil anos, o mundo presenciou uma revolução. Surgiram as primeiras evidências da culinária. E há cerca de 500 mil anos, nossos ancestrais decidiram que era hora de ficar um pouco mais na moda, vestindo as primeiras evidências de roupas. Nossa própria espécie surgiu há apenas 300 mil anos. Eu lhe disse que estávamos atrasados para a festa, mas o mundo nunca mais foi o mesmo depois do surgimento do Homo sapiens. Os humanos anatomicamente modernos. Junto com nossos outros parentes, surgimos prontos para conquistar o mundo com nossas mentes inovadoras e sociedades complexas. O caminho exato de nossa evolução permanece um pouco misterioso, mas o que sabemos com certeza é que os neandertais também se juntaram à festa em algum momento. Com o desenvolvimento do Homo sapiens, nossa capacidade de linguagem também cresceu. A fala moderna teria surgido praticamente junto com nossa espécie. Começamos a nos expressar, a compartilhar histórias e a moldar o mundo com nossas palavras. Então aí está. Foram necessários 13,8 bilhões de anos de história cósmica para que os seres humanos fizessem sua estreia. Pense nisso, 99,998% do tempo desde o Big Bang, nós nem estávamos por aqui. Nossa espécie, Homo sapiens, é a caçula da família da Terra, existindo apenas em uma fração mínima da linha do tempo do universo. No entanto, em um piscar de olhos, conseguimos desvendar toda a história que levou à nossa existência. A história não terminará conosco, é uma saga contínua que continua sendo escrita a cada momento que passa. Estamos em 1898 e você está participando de escavações em Saqqara. Esse lugar não muito distante do Cairo está repleto de tumbas e pirâmides antigas. Você está no clima de Indiana Jones e espera encontrar algo realmente fenomenal e ficar famoso. Ouro, manuscritos, mapas do tesouro, múmias de faraós famosos. Espere, um pássaro de madeira? Você está realmente desapontado, pois mais parece um brinquedo comum. Um brinquedo antigo, mas ainda assim... Mal sabia você que, anos depois, alguém diria que seu pássaro era, na verdade, um antigo monoplano. O artefato, apelidado de Pássaro de Saqqara, é feito de madeira de figueira do faraó. O pássaro tem uma envergadura de apenas 18 centímetros e pesa cerca de 40 gramas. Um souvenir original perfeito do Egito, eu diria. Ele tem mais de 2.000 anos e parece bem simples, sem nenhum entalhe de penas ou outros ornamentos intrincados.
No entanto, tem um bico e olhos, o que faz com que nosso achado se pareça com um falcão, o emblema da divindade Horus. Sua cauda é bastante incomum, pois é quadrada, estranhamente ereta e parece que a parte afundada dela era o lugar de uma peça que agora está faltando. Os seres humanos adoram resolver um bom mistério, por isso houve várias tentativas de explicar o uso do passarinho. A primeira, muito simples, é que se tratava de um objeto cerimonial. A segunda ideia é que se tratava de um brinquedo para uma criança de uma família abastada. Poderia ter sido uma espécie de bumerangue, que era um conceito popular no Egito Antigo. Depois, houve uma teoria de que o pássaro havia sido usado como um catavento. Mas essa teoria foi desmentida, pois a figura não tem nenhum furo ou marca, exceto o que foi feita no Museu do Cairo para fixar o artefato em exposição. Portanto, não havia como pendurá-la no passado. Quase um século depois que a ave foi encontrada, o egiptólogo Dr. Khalil Messihah propôs uma nova teoria de que poderia ter sido um modelo de um monoplano. Ele acreditava que a ave não tinha um plano de cauda horizontal. Por outro lado, suas asas estavam dispostas em um ângulo reto, semelhante aos dos aviões modernos. Ela poderia ter funcionado para gerar a sustentação aerodinâmica necessária para os voos. O Dr. Messihah também afirma que, naquela época, era comum colocar em tumbas modelos em miniatura de invenções tecnológicas. Então, será que os antigos egípcios realmente inventaram o avião em 200 a.C.? Isso faria com que os irmãos Wright, que são considerados os inventores da aviação, ficassem muito chateados. Eles fizeram um de seus primeiros voos somente em 1903. Só há uma maneira de saber com certeza, e é testando o modelo. Mas você sabe, o Museu Egípcio no Cairo dificilmente deixaria uma de suas estimadas peças voar como um brinquedo. É por isso que o designer de planadores Martin Gregory construiu um modelo semelhante, desta vez de madeira de balsa, e concluiu que mesmo com a falta do plano de cauda, o avião não voaria muito bem. Caso resolvido? Não é bem assim. Isso não pareceu convincente o suficiente para o History Channel. Então eles convidaram Simon Sanderson, um especialista em aerodinâmica, para construir outra réplica do pássaro. Ele o testou em condições climáticas semelhantes às do Egito e ficou impressionado com as habilidades do pequeno avião. Portanto, se de fato foi inventado o protótipo de um avião na época dos faraós, esse seria um bom exemplo de um Woopard, que é na verdade um artefato fora do lugar, um objeto que está muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. E o pássaro de Saqqara não é o único exemplo desse conceito revolucionário. Em 1901, um grupo de mergulhadores recuperou o mecanismo de Anticítera de um naufrágio perto da ilha grega de Anticítera. Ele foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo e atualmente é datado de cerca de 100 a.C. O mecanismo de bronze podia informar as posições do Sol, da Lua, dos planetas e das estrelas, bem como a fase lunar, as datas dos próximos eclipses solares e até mesmo a velocidade com que a Lua se move no céu. Ninguém sabe ao certo quem o usou e como ou onde ele foi feito, mas é óbvio que ele é extremamente preciso e muito avançado para a sua época. Os primeiros vasos sanitários com descarga do mundo foram inventados em meados do século XX. Brincadeira! Os antigos minoanos da ilha mediterrânea de Creta e a civilização do Vale do Indo tiveram essa brilhante ideia ao mesmo tempo, há cerca de 4.000 anos. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar algo melhor até 2.000 anos depois. Um antigo banheiro minoano foi descoberto no Palácio de Knossos. Parece que tinha um assento de madeira colocado sobre um túnel que direcionava a água de um reservatório no telhado para um esgoto subterrâneo. Outras variedades recebiam água de jarros. Somente os super ricos podiam se dar ao luxo de toda essa glória. Portanto, se você quisesse comprar um imóvel naquela época, o vaso sanitário com descarga seria um sinal revelador de que você estava em um bairro rico. As portas automatizadas se tornaram uma invenção legal e aparentemente nova em 1931, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga. Pense no século I d.C. O matemático e engenheiro Heron de Alexandria criou um sistema hidráulico para abrir e fechar portas de templos. Para colocá-lo em ação, era necessário acender um fogo para produzir calor. Havia um vaso de bronze sob o fogo, cheio até a metade com água. O inventor conectou o vaso de bronze a recipientes que funcionavam como pesos. Quando o fogo estava aceso, a água se movia para os recipientes. Eles desciam e puxavam as cordas. Não era nada parecido com uma porta de supermercado que se abre na sua frente antes mesmo que você tenha tempo de pensar.
A porta de Aeron levava horas para abrir e não havia como interromper o processo. É por isso que eles só abriam as portas uma vez por dia, antes de as pessoas entrarem no templo para adicionar um pouco de misticismo ao templo durante as cerimônias. Um tanto assustador. Parece que a primeira bateria foi inventada em Bagdá há cerca de 2000 anos. Um arqueólogo alemão encontrou esse pote de barro oval em 1938. Os cientistas ainda não sabem ao certo para que finalidade ele servia e quem exatamente o inventou. Há uma teoria de que ele era usado para galvanizar objetos com metais preciosos. Quando o enchiam com ácido fraco como o vinagre, a bateria produzia cerca de 1 volt de eletricidade. Outra teoria diz que era um recipiente para pergaminhos sagrados. Você gostaria de comprar lentes de contato projetadas pelo próprio Leonardo da Vinci? Em 1508, ele inventou uma lente de vidro com um funil em um dos lados. Você deveria usá-la e colocar água dentro dela para melhorar sua visão. Soa um pouco desconfortável, não é? Então, cerca de um século depois, o cientista francês René Descartes decidiu aprimorar a ideia e fazer com que a córnea entrasse em contato com as futuras lentes. Lentes de contato, porque elas entram em contato com seus olhos, entendeu? O tubo de vidro cheio de líquido ajudava a melhorar a visão, mas infelizmente era impossível piscar. 2 séculos e meio depois, novas tecnologias na indústria do vidro permitiram que os cientistas projetassem lentes de contato que se encaixavam no olho e até permitiam que o usuário piscasse. Obrigado, pessoal! Ainda assim, essas lentes eram feitas de vidro soprado pesado e não deixavam o olho respirar. Cerca de 50 anos depois, as lentes de contato tornaram-se plásticas, leves, inquebráveis e resistentes a arranhões, mas ainda cobrindo todo o olho. E então, em 1948, um técnico óptico inglês, Kevin Toohey, acidentalmente lixou uma lente de plástico e descobriu que ela ainda permaneceria no lugar mesmo se cobrisse apenas a córnea. Imagine que você mora em Londres no século XIX e precisa enviar uma mensagem para Nova York. Levaria cerca de 10 dias para chegar lá de navio. Portanto, quando o tempo de entrega passou de dias para horas em 1858, foi uma verdadeira sensação. A primeira mensagem foi enviada pela própria Rainha Vitória. Tudo isso foi possível graças a um cabo telegráfico transatlântico que corria sob o oceano. Infelizmente, a nova invenção durou apenas algumas semanas. Foram necessários anos para trazê-la de volta à vida. O ano é 1923. 2 adolescentes saem escondidos de suas casas no meio da noite, na cidade da Flórida. Dizem que um velho estava construindo um castelo de pedra sozinho, mas toda vez que alguém tentava ver o que ele estava fazendo, ele parava de trabalhar. Os jovens curiosos conseguiram entrar no quintal do Ed e viram algo que mais tarde descreveriam como mágica. Eles se lembravam de ter visto os blocos de pedra se movendo como se fossem balões com gás hélio. O velho estava movimentando até 30 toneladas de pedra sozinho para construir seu castelo. Mesmo não deixando ninguém vê-lo trabalhar, o velho falava com orgulho pela cidade sobre sua obra. Mas sempre que perguntavam como ele estava construindo um castelo de pedra sozinho, ele simplesmente respondia: "É que descobriu o segredo das pirâmides." Essa história começa em Látvia, o país de origem de Edward Lidkalnin. Edward nasceu em um vilarejo em 12 de janeiro de 1887. Ele nasceu em uma família de pessoas que trabalhavam com pedras, que é provavelmente onde ele aprendeu técnicas antigas de construção. Porém, ele era um garoto muito doente, então nunca podia carregar muito peso ou fazer atividades físicas pesadas. Quando ele tinha 26 anos, uma sequência de eventos lamentáveis definiram seu destino. O amor de sua vida desfez o noivado, e Ed, com o coração partido, resolveu se mudar para os Estados Unidos. Ele morou em alguns estados norte-americanos antes de finalmente se mudar para a Flórida, que foi onde sua aventura de vida começou. Ed passou anos em busca do terreno certo para construir a casa de seus sonhos. Ele sempre rejeitava ofertas de terras boas para cultivo. Se as pessoas perguntavam o porquê, ele apenas sorria. Quando finalmente resolveu comprar um terreno, o local foi considerado terrível por seus amigos mais próximos. O solo era pedregoso, ele não conseguiria lavrar nem plantar nada ali, mas parecia perfeito para o que ele estava planejando construir. Os amigos próximos do Ed geralmente o descreviam como uma pessoa excêntrica. Quando perguntavam por que queria construir uma casa, ele simplesmente dizia: "É para minha linda donzela, um dia ela vai voltar." Depois ele mudava de assunto.
Ed levou cerca de 30 anos para terminar o castelo de coral e fez tudo sozinho. Ele só trabalhava à noite e nunca deixava ninguém ver o que estava fazendo. O castelo tem um monte de mistérios ainda não desvendados. Se tivesse ido visitar o local naquela época, você teria que passar por um portão giratório de 2 metros de altura e de 9 toneladas, que até uma criança conseguiria empurrar usando um só dedo. Ed ficou tão orgulhoso desse portão que até batizou o local de Parque do Portão de Pedra. Ele só foi renomeado de Castelo de Coral bem depois, após a morte do Ed. Assim que entram lá, os visitantes têm acesso às incríveis maravilhas que o Ed construiu. Torres, símbolos místicos, móveis e até balanços, todos feitos inteiramente de monolíticos blocos de pedra. As pedras foram apoiadas umas sobre as outras, usando apenas seu próprio peso para se manterem juntas. E, acredite ou não, o parque inteiro tem cerca de 1.100 toneladas de pedra. Hoje, se você fosse visitar o local onde o Ed vivia, veria as ferramentas simples que ele usou para construir tudo isso: formões, martelos, cordas e roldanas. O tipo de trabalho que ele fez é difícil até com os equipamentos modernos que temos hoje em dia. Imagine sem. O principal mistério do Castelo de Corais é exatamente este: como o Ed conseguiu fazer tudo aquilo? A única fotografia de Ed Lidskalnin trabalhando mostra uma simples estrutura de alavancagem com uma talha presa a um tripé de madeira. O tripé foi feito com antigos postes de telefone com uma caixinha de madeira em cima. O que ficava dentro daquela caixa, claro, é um mistério. Infelizmente, Ed levou seus segredos consigo, não compartilhando a verdade sobre seu trabalho com ninguém. Ainda assim, nem tudo está perdido, já que existem muitas teorias e especulações sobre o que acontecia ali. Uma teoria diz que há uma grade harmônica natural na superfície da Terra, algo que criaria pontos de antigravidade espalhados pelo mundo. Dizem que o Castelo de Coral foi construído sobre um desses pontos. Isso explica por que Ed demorou tanto para encontrar um terreno que o agradasse. Talvez o que ele estava procurando era um local onde pudesse fazer experimentos com forças antigravitacionais. Só que sempre que Ed falava de seu trabalho, dizia que entendia das leis de peso e ancoragem, e claro que tinha desvendado o segredo dos construtores da pirâmide. Mas que raio de segredo é esse? Você deve estar pensando. De acordo com o próprio Ed, tem a ver com magnetismo. Até ele publicou uma brochura chamada Corrente Magnética. Lá, ele explica que todo objeto tem partículas magnéticas dentro de si e é preciso apenas entender onde elas estão localizadas. Assim, os objetos podem ser erguidos e movimentados sem muito esforço, como se estivéssemos movimentando alguma coisa pesada debaixo d'água. Pesquisadores dizem que se Ed Lidskalnin e os construtores da pirâmide tiverem usado a mesma técnica, a grande pirâmide de Gizé precisou apenas de 4.700 trabalhadores, e não dos 20 a 100 mil que se estima atualmente. Mas essa história fica cada vez mais misteriosa. No final dos anos 1920, Ed estava terminando a construção do Castelo de Coral na cidade da Flórida. Boatos sobre o trabalho dele tinham se espalhado pela cidade, e as pessoas diziam que o Ed estava escondendo dinheiro em algum canto do lugar onde ele vivia. Aí, certa noite, um grupo de homens esperou o Ed ficar sozinho e entrou no castelo para roubá-lo. Eles não encontraram a grana e felizmente não machucaram o Ed. Mas nos dias seguintes, esse morador excêntrico decidiu que seria melhor se mudar dali. Claro, ele levou mais que apenas uma escova de dentes consigo. Ed resolveu mudar o Castelo de Coral inteiro para outro terreno a 10 quilômetros dali. Reza a lenda que ele contratou um motorista e pediu que ele jurasse guardar segredos sobre o que o Ed planejava fazer. Ed pediu ao motorista para olhar para o outro lado enquanto carregava o caminhão sozinho, pegando todas as pedras sem ajuda alguma. Com o caminhão carregado, Ed e seu castelo se mudaram para Homestead, ainda na Flórida, onde o parque está localizado até hoje. Em 1986, um grupo de engenheiros da Universidade da Flórida foi chamado para tentar consertar o portão de entrada do parque, aquela porta giratória de 9 toneladas da qual Ed se orgulhava tanto. Eles chegaram com um monte de equipamentos modernos, incluindo um guindaste de 20 toneladas. Quando os engenheiros colocaram a porta no chão, perceberam que o Ed havia usado uma pedra redonda estranha na base da porta giratória.
Os engenheiros não entendiam como essa pedra do tamanho de um frisbee conseguiu suportar 9 toneladas de peso sem quebrar. Eles enviaram a pedra para o Departamento de Geologia da Universidade da Flórida, mas os geólogos simplesmente devolveram a pedra dizendo que não conseguiram encontrar nenhuma rocha parecida com aquela em seu banco de dados. Eles não sabiam a origem dela. Os engenheiros colocaram o portão de 9 toneladas de volta em seu devido lugar, tentando usar outras técnicas. Primeiro, ele não funcionou sem a base que Ed havia usado originalmente. Então, tiveram que cortar a pedra do portão para fazê-lo girar de novo, provando que a tecnologia moderna não conseguia replicar o que Ed havia feito à mão. No ano de 2011, outro homem afirmou ter desvendado o segredo dos construtores da pirâmide e do Ed Lidskalnin. Wally Wallington, um pedreiro aposentado que morava no condado de Lapeer, em Michigan, tinha conseguido construir usando técnicas parecidas com as que Ed usou. Wallington é famoso por ter construído sua própria Stonehenge em Michigan. Dizem que ele usou máquinas simples, como alavancas e contrapesos, movimentando blocos de concreto de milhares de quilos. Mas, diferentemente do Ed, Wallington compartilhou suas técnicas com o público. Vários vídeos mostram a incrível engenharia que ele usou com materiais simples. É mesmo impressionante. O homem transferiu seu celeiro inteiro para outra propriedade usando apenas ferramentas simples. Porém, não há como provar que essas foram as mesmas técnicas usadas para construir o Castelo de Coral. Até hoje, os segredos do Castelo de Coral permanecem sem uma explicação. Mas, ei, ainda podemos tentar desvendá-los. Você já ouviu falar de Nikola Tesla? Você definitivamente já ouviu falar sobre as grandes pirâmides do Egito. Mas e se eu te dissesse que Tesla pode ter provavelmente desvendado o antigo mistério que envolve as pirâmides? Espere, o quê? Este é um episódio crossover? Não. É muito provável que os segredos das pirâmides estejam escondidos à vista de todos. Mas primeiro vamos recapitular o que sabemos sobre elas. O que há de tão misterioso nelas? Quero dizer, elas são apenas construções antigas e peculiares, não são? Uma das maiores dúvidas é como elas foram construídas. Algumas pessoas acham que as pirâmides foram criadas por pessoas usando apenas as mãos e os músculos, mas outras acham que pode ter havido algum tipo de fonte de energia maluca que ainda não conhecemos. Por exemplo, e se os alienígenas ajudaram ou algo assim? Brincadeirinha, mas essa ideia de que alguma fonte de energia desconhecida foi usada para construir as pirâmides existe há muito tempo. Até mesmo em textos antigos, como os textos das pirâmides, fala-se sobre como os deuses nos deram algo para construir um grande poder. Portanto, talvez houvesse algo realmente poderoso e misterioso acontecendo naquela época. Quem sabe? No início do século XX, Nikola Tesla ficou obcecado com as grandes pirâmides do Egito. Ele leu vários livros sobre essas estruturas antigas e ficou impressionado com a quantidade de energia que elas pareciam ter. Naquela época, poucas pessoas sabiam muito sobre eletricidade, e Tesla começou a se perguntar se havia algum tipo de tecnologia avançada escondida nas pirâmides. Ele tinha a ideia de que o poder das pirâmides estava relacionado ao eletromagnetismo e dedicou muito tempo e esforço para tentar desvendar tal mistério. Tesla tinha algumas teorias bastante incomuns sobre as grandes pirâmides. Ele achava que elas podiam de fato armazenar e mover eletricidade, que poderia ser usada para alimentar as áreas ao redor delas. Ele também tinha uma teoria de que as pirâmides foram construídas usando algum tipo de energia cristalina. Ele acreditava que as câmeras dentro das pirâmides poderiam ter cristais superpoderosos capazes de controlar os campos eletromagnéticos. Mas isso não é tudo. Tesla também tinha a ideia de que os materiais usados para fazer as pirâmides tinham propriedades que lhes permitiam capturar a energia do Sol e da Lua. E não apenas um pouco de energia. Ele achava que a pirâmide poderia de fato criar um campo de energia maciço capaz de iluminar cidades inteiras. Ele achava que as pirâmides poderiam ser usadas como usinas de energia gigantes para gerar eletricidade e operar máquinas. Tesla até acreditava que as pirâmides estavam de alguma forma ligadas à energia cósmica, que poderia ser usada para a iluminação espiritual e cura. Muito New Age da parte dele. De qualquer forma, Tesla não estava tirando essas ideias do nada. Ele estava estudando seriamente tudo o que podia sobre as pirâmides, desde artefatos e textos antigos até hieróglifos e desenhos. E ele teve a ideia de que as pirâmides foram projetadas para serem amplificadores de energia e que algum tipo de fonte de energia desconhecida foi usada durante sua construção.
Mas, na verdade, suas ideias tiveram um grande impacto na maneira como pensamos sobre as pirâmides atualmente. Pesquisadores e estudiosos têm se aprofundado em suas teorias há anos e as têm usado para desvendar alguns dos maiores mistérios que cercam essas estruturas antigas. Por exemplo, recentemente os cientistas usaram a física teórica para investigar como a Grande Pirâmide do Egito reagiria a determinadas ondas de rádio. Eles descobriram que, se as ondas de rádio tivessem um determinado comprimento, a pirâmide poderia concentrar a energia dentro de suas câmeras e focalizá-la sob sua base. Os cientistas fizeram muitos cálculos para descobrir isso. Primeiro, pensaram em quais comprimentos de onda de rádio funcionariam melhor. Em seguida, fizeram um modelo de como a pirâmide reagiria às ondas. Eles calcularam quanto da energia das ondas seria absorvida ou espalhada. Por fim, verificaram como a energia se movimentaria dentro da pirâmide quando as ondas a atingissem. Para ajudar a explicar tudo isso, os cientistas usaram algo chamado análise multipolar. Isso é quando você pega um objeto complicado e o divide em partes mais simples. Aí é possível ver como cada parte interage com a energia que está chegando. É como desmontar um quebra-cabeça para ver como cada peça se encaixa. Os pesquisadores estão interessados em saber como tudo isso poderá ser usado no futuro. Eles querem criar partículas realmente minúsculas que possam fazer a mesma coisa que a pirâmide, mas com a luz. Ao alterar o tamanho, a forma e o material dessas partículas, eles podem controlar como a luz se move ao redor delas. Isso pode ser muito útil para coisas como a criação de sensores minúsculos ou células solares super eficientes. Os cientistas tiveram que fazer algumas suposições quando estavam fazendo sua pesquisa. Eles presumiram que não havia nenhum espaço oculto dentro da pirâmide e que o material usado para construí-la era o mesmo. Mas mesmo com essas suposições, eles ainda fizeram descobertas impressionantes. Mas o estudo da pirâmide não é a única prova de que Tesla estava à frente de seu tempo. Há outros projetos de Tesla que pareciam irrealistas na época, mas que os cientistas e entusiastas reavaliam e tentam implementar hoje. Vamos falar sobre seu projeto mais ambicioso, a Torre de Transmissão de Wardenclyffe. Em 1900, Tesla já era um dos grandes nomes da engenharia elétrica nos Estados Unidos. As pessoas ficavam impressionadas com suas incríveis invenções e com o fato de ele ter conseguido superar Thomas Edison na Batalha das Correntes. No entanto, Tesla não se contentou em descansar sobre os louros. Ele decidiu embarcar em seu projeto mais ambicioso até então, a Torre de Transmissão em Wardenclyffe. Ela foi construída entre 1901 e 1905 e foi baseada em uma de suas ideias revolucionárias. Ele tinha a visão de tornar o impossível possível, criando um sistema global de comunicação sem fio. Ele usaria a própria Terra como um condutor, transmitindo música, notícias, relatórios do mercado de ações, comunicações militares seguras e até mesmo imagens de fax. Isso soa familiar? Sim, parece com a internet que usamos hoje, só que sem o uso de fios. Mas Tesla tinha um sonho muito maior em mente: transmitir energia sem fio. Ele já havia provado que sinais de alta frequência podiam ser enviados sem fio usando seus transformadores de bobina, o que despertou sua obsessão pela transmissão de energia sem fio. Sua visão era não apenas transformar a maneira como nos comunicamos, mas também encontrar um modo de transferir correntes de energia globalmente, aproveitando a energia natural da Terra. Tesla acreditava que havia uma abundância de energia grátis ao nosso redor que poderia ser usada para o benefício da humanidade. Em 1899, ele realizou alguns experimentos ultra-secretos e se convenceu de que era possível transmitir energia elétrica pela atmosfera superior da Terra. Foi assim que a Torre Wardenclyffe foi criada. Ela deveria ser a estação protótipo de uma rede de torres em todo o globo que forneceria energia sem fio para o mundo inteiro. Infelizmente, Tesla não tinha os recursos nem a paciência de seus investidores para levar esse projeto ao fim. Ele enfrentou todos os tipos de problemas financeiros e bloqueios, e em 1917, a torre inacabada foi finalmente demolida para ser transformada em sucata e pagar suas dívidas, que não paravam de crescer. Agora, ela continua sendo um triste lembrete de que até mesmo as maiores mentes podem às vezes ficar aquém de seus sonhos. O laboratório original de tijolos vermelhos, no entanto, ainda está lá e é o único laboratório de Tesla que existe até hoje. Fato curioso, em 2017 uma equipe de filmagem fez uma descoberta maluca. Eles usaram um radar de penetração no solo para explorar a área ao redor de Wardenclyffe
e encontraram uma série de túneis que se estendiam por centenas de metros sob o local. Ninguém sabe exatamente para que esses túneis eram usados, mas há anos as pessoas especulam que eles faziam parte do grande plano de Tesla. Wardenclyffe, é claro, é um marco importante para os entusiastas de Tesla de todo o mundo. Quem sabe, talvez um dia alguém finalmente desvende o mistério dos túneis. Mas mesmo que isso não aconteça, o legado de Tesla e de suas ideias incríveis continua vivo.